Eu decidi rever Katekyo Hitman Reborn, porque, bom, recentemente aí saiu, né, um anúncio de, não sei exatamente se é um reboot ou se é uma finalização, né, desses dois últimos arcos que nunca foram adaptados para anime, ou um remake completo, né, ou só uma restauração, não sei exatamente o que que vai ser, mas saiu esse anúncio, né, inclusive se alguém souber especificamente o que que é, né, deixa aí. E, bom, despertou o interesse de revisitar a obra, né? Porque, enfim, lá nos meados de seu lançamento, não sei quando que eu assisti exatamente, se foi 2009, 2010, às vezes até 2011, alguma coisa ali. Eu lembro que eu tinha uma colega de sala, né? Uma colega da minha turma que ela era muito fã de Reborn. E aí ela me indicou, e eu fui começando a assistir e eu assisti inteiro. E acho que foi a primeira série, assim, né? O primeiro anime longo que eu assisti por completo, né? Com seus tem quase 200 episódios, né? Alguma coisa assim, cento e tantos. E eu assisti ele completo. E eu lembro que eu adorava ele, né? Então veio esse anúncio e me despertou, né? Essa vontade, tipo, pô, vou revisitar. E acho que em alguma medida eu sabia que não iria ser como foi quando era criança, né? Não era nem pré-adolescente, ainda era criança. Porque, enfim, meus gostos mudaram, né? Eu já entendo mais de algumas coisas, já leio mais algumas coisas, meu repertório nesse aspecto de mangá, de anime, de filme, de série, de etc e tal, isso já alterou, né? Já mudou, já amadureceu, já evoluiu. Então eu sabia que talvez eu não gostasse, mas de qualquer maneira eu quis rever, né? Então eu vi os primeiros. Eu comecei a assistir, aí eu dei uma pesquisada também ali em certo ponto se tinha filler no anime, né? E eu descobri que não tem tantos, acho que tem mais lá pros episódios mais pra frente. Mas eu vi alguém comentando que você poderia pular meio que do episódio 11 ao 17, acho, 11 ao 18, alguma coisa assim. Porque acho que apesar de ser canônico, isso eu não sei, gente. Eu só vi essa pessoa falando, que ele fala que é canônico, mas que não necessariamente você precisa assistir, porque você já tem ali nos 10 primeiros episódios uma introdução dos personagens que são os mais fundamentais ali para a história, né? Então, você poderia assistir esses episódios, acho que tem um pouco um enriquecimento de mundo maior ali com esses, né, do 11º ao 18º, 18 não, 18º. Só que não necessariamente você precisava assistir, você não iria perder muita coisa, sabe? Então você já tinha meio que a base ali. Que foi o que eu fiz. Então eu assisti esses 10 primeiros episódios, depois eu pulei pro 19º, que é quando aparece aquele molequinho lá que. Esqueci o nome dele. Mas que ele faz os rankings de qualquer coisa. Então, basicamente, eu queria falar um pouco desses 10 primeiros episódios e dessa revisitada que eu estou fazendo com o Reborn, né? Acho que, antes de tudo, ressaltar que as aberturas de Reborn são muito boas. Todas elas são muito boas. Acho que é algo meio incrível, assim, o quanto um anime longo, né, com mais de 100 episódios, consegue manter essa constância de qualidade de abertura. As músicas de abertura são muito boas de Reborn. Em específico, a primeira abertura, né, que ela tem essa alteração de... Não sei a partir de qual episódio, mas que tem uma primeira versão e uma segunda, mas com a mesma música. Mas é uma abertura muito boa. E escutar ela hoje em dia também, pra mim, é algo que traz muita nostalgia, né? Ela abre assim para muita nostalgia daquela época, de assistir naquela época, e acho que é muito também mérito da música. Acho que a música, essa música de abertura, né, Drawing Days, da banda Splay, não sei se é assim que pronuncia, acho que é, mas ela é uma música muito nostálgica por si só. Acho que ela tem um efeito muito bom, um instrumental muito bom, um vocal muito bom, e ela é muito legal, né? E, enfim, Reborn, acho que, né, futuramente, se for continuar assistindo, voltar a falar dessas aberturas, mas é um anime que tem ali suas boas, ótimas aberturas. Acho que tem duas ali que eu não gosto tanto, mas que não necessariamente são ruins, né? Mas enfim, falando do anime em si, é ruim, né? Acho que dá pra já pular assim algumas etapas, deixar de fazer esse drama e falar que é ruim, é meio ruinzinho, né? Esses primeiros episódios. Acho que a gente tem ali uma tentativa de comédia, né?
Eu não sei da onde que eu vou falar isso aqui, mas até parece que eu sei do que eu tô falando. Mas, se eu não me engano, Reborn é um desses animes barra mangás que começam como comédia e e com o passar do tempo ele vem a se tornar um anime de luta, de um mangá de luta, um mangá de ação, porque ele perde muita popularidade sendo comédia, né? Acho que isso era uma trajetória um pouco mais comum de se acontecer antigamente. Não sei ao certo. Eu vi isso em algum lugar, mas eu não sei se eu tô falando merda. Se eu tiver alguém, por favor, me corrija. Mas Reborn começa como assim. Aqui eu tô falando só do anime, porque eu não li o mangá. Até fiquei com curiosidade de ler o mangá, dar uma bisoiada, assim, porque eu acho o traço das capas muito bonitos, né? Queria ver como é que era na obra em si. Mas o anime de Reborn começa como comédia. E são uns bons episódios que são comédia. Acho que desses 10 episódios, por exemplo, todos são de comédia, e acho que ali até o 18º, ainda assim, por mais que eu não tenha visto, eu acredito que siga uma mesma fórmula, né? Então, a gente tem essa introdução a uma história de máfia, né? Mas não que se importe muito ali de começo de conversa. E aí a gente tem o Reborn, né? Que é esse professor que vai então ensinar o Tsuna, que é um futuro herdeiro, né? O 10º chefe da família Vongola que tá lá no Japão. E aí o Tsuna é um bosta, certo? Ele é um bunda mole, ele é um cagão, ele é um grande menino que não sabe fazer nada, que faz tudo errado, que é fraco, que é magérrimo, né? Que é todo mirradinho, não consegue fazer sei lá quantas flexões, não consegue fazer nada, né? Então ele é um bunda mole, ele é completamente neurótico, envergonhado, tímido, zoado por todo mundo, e esse que vai ser o 10º chefe da família Vongula, né? Que é, depois a gente vai descobrir que é uma das famílias mais. Acho que é a família mais importante da máfia, pelo que eles falam, né? E aí, basicamente, a comédia ele vai se baseando nisso, né? No Tsuna ser desse jeito que ele é. E com o Reborn, em certos momentos ali que ele, Tsuna, tá diante de alguns desafios, ou de algum desafio específico, ele dá um tiro, né? Com a pistolinha dele, que é o Leon, que é um camaleão que se transforma em uma pistola, e outras coisas também. Mas ele dá um tiro especial que dá, né, ali abre ali um terreno para se falar de algum poderzinho que pode vir a se tornar poder. E ele basicamente dá esse tiro que mata o Tsuna, mas que logo depois ele revive o Tsuna porque é uma bala do desejo de morte, né, alguma coisa assim. Então, quando ele mata uma pessoa, mas é uma pessoa que tem muitos arrependimentos, teve muitos arrependimentos em vida, então essa pessoa renasce. Então ela não morre de fato, né? Ela renasce e durante ali, acho que 5 minutos ela tem tipo um poder físico muito fodido, assim, tipo, ele corre pra caralho, ele é forte pra caralho, não, ele não se transforma visualmente, mas ele fisicamente ele fica mais boladão, né? Então o Tsuna ele corre pra caralho, ele pula no sentidor e os caras quase saem gritando. E ele consegue, com essa bala, ele consegue então passar por todas as adversidades, esses desafios, e são nesses momentos que ele começa então a construir uma imagem diferente que as pessoas tinham dele, e consequentemente a fazer novas amizades, novos vínculos, estabelecer novas relações que até então, antes do Reborn, antes dessa bala, antes de tudo isso, eram coisas inimagináveis para o Tsuna, né? Então ter amigos, ter conhecidos, e até conversar, né, com a menina que ele gosta, que eu esqueci o nome dela. E é basicamente essa fórmula que se segue em todos esses episódios, né? Então, acho que nesses 10 episódios que vão acontecendo, a gente é introduzido em cada um deles novos personagens que vão fazer parte ali da história como um todo, né? E em todo episódio segue essa fórmula de acontece alguma coisa, o Tsuna tem essa questão, esse problema a ser resolvido, o Reborn, então, né, atira nele porque ele é um bunda mole, ele é um cagão, ele não vai conseguir fazer isso se não for através dessa bala, né? E aí ele resolve esse problema, ele passa por essa adversidade, ele consegue então ali alguma admiração das pessoas que ele ajudou, né? E que são esses personagens, né? E aí ele começa a construir vínculo, começa a construir amizades, começa a construir relações diferentes das que ele tinha antes, né? Então ele começa a construir o que eles chamam ali na máfia de família, que são meio que esses aliados, esses amigos, esses colegas, família, né? Que a gente sabe ali meio de do conhecimento comum que a gente tem de máfia com filme, etc e tal.
E aí ele começa a introduzir então alguns personagens, né? O Gokudeira, nossa, lembra do Gokudeira, do Yamamoto, eu lembrava de todo mundo, não lembrava os nomes necessariamente, né? E são personagens, as meninas, né? A menina que ele gosta, que eu esqueci o nome, a outra lá que é a Haru, que é meio problemáticazinha e tudo mais. Aí surgem, né, novos assassinos da máfia, o Lambo, surge aí Ping e etc e tal. E aí é basicamente uma introdução desses personagens passando por esse mesmo esquema de história, de narrativa, né? Então, basicamente, surge problema, resolve problema, Tsuna é isso e tal. Mas Tsuna vai sempre continuando a ser um bunda mole. E uma coisa que eu acho muito legal nisso tudo acho que tem aquele episódio que ele vai lutar contra o irmão, né, o boxeador lá, o irmão da menina que ele gosta, e aí o Reborn atira uma bala de vontade de morrer nele, né, no boxeador, e depois no Tsuna. Só que não tem, o Tsuna fala que não tem nenhum efeito, ou o Reborn fala que não tem nenhum efeito, não lembro. No boxeador, justamente porque ele não tem arrependimentos, né, ele não tem vontade de morrer. Então ele basicamente continua a mesma coisa. E eu acho isso muito legal porque é justamente pelo Tsuna ser do jeito que ele é, então por ele ser completamente neurótico e bunda mole, e envergonhado, e medroso, fraco e tudo isso, que ele fica muito forte quando ele morre e renasce, né, com a bala de vontade de morrer. Porque o que ele mais tem é arrependimento. O que ele mais tem é arrependimento de coisa que ele fez e de coisa que ele não fez em vida. Então eu acho isso muito legal, uma ideia muito legal de ele ser muito forte justamente por ele ser esse grande cagão que ele é, esse grande neurótico que ele é, justamente por causa de tudo isso que qualquer coisa que ele faça ou deixa de fazer se torna um arrependimento dele em vida e, portanto, ele é muito forte nessas condições, né? Isso eu acho muito legal. Mas é muito difícil, assim, porque vai se tornando maçante, né? Vai se tornando enfadonho, assim, essa receita que se torna. E aí você é introduzido a todos esses personagens que são muito unilaterais, né? Eles são muito específicos ali da piada que eles são e do jeito de agir que eles são, né? Então Yamamoto, por exemplo, ele vai entender tudo aquilo como uma piada. E aí, em todos os episódios que ele surge, ele vai, tipo, fazer, nossa, vocês estão brincando de máfia, hahaha, posso brincar também? E o Tsuna com certeza vai lá e fala, nossa, Yamamoto realmente acha que isso tudo é uma piada. E isso se repete, assim, em vários episódios. O Gokudeira também, né, depois ali de ele virar o braço direito do Tsuna, ele sempre ali na relação com o Yamamoto eles vão se encher o saco, né, então ele vai fazer em algum momento uma piada de tipo, ah, você não é eu sou o braço direito do chefe, você não sei o que, eles vão ficar trocando, ele vai ficar trocando farpa com o Yamamoto, né? Aí tem a piada da Bianchi, a irmã dele que surge, ele fica com dor de barriga e tudo mais. E essas piadas acontecem, essas são as piadas e elas se repetem em todos os episódios. Fora, claro, a situação do Tsuna do desafio, da bala, etc e tal. Então, é completamente repetitivo. E eu entendo também que um pouco do humor é justamente essa repetição, mas é isso, vai se tornando algo que é meio enfadonho, né? Algo que só não é muito legal e tipo, tá bom, já entendi. E aí fica isso por uns bons episódios. Tem esses 10, eu não vi os seguintes, mas acredito que isso continue nos seguintes também, mas eu não vou ver, né? Então eu já pulei para os episódios seguintes, né? E a gente basicamente vai acompanhando essa história. Tem uma tentativa de ser humor, mas não é tão engraçado também. Acho que em alguns momentos ali nos primeiros personagens que vão surgindo e vão se transmitindo essas piadas pela primeira vez, ok, é divertidinho, mas a repetição delas vai se tornando só chatos, né? Então, e aí surge pra mim uma grande problemática de Reborn, não sei, parece meio. É artificial, os diálogos são artificiais. Então, você tem aquilo do diálogo expositivo, né? Acho que principalmente em mangá, anime de luta, etc e tal, mas que eles têm algum sentido ali de explicar pro telespectador, tipo, olha, é isso aqui que tá acontecendo, é esse aqui o nosso plano, é isso que, é assim que funciona a tal magia. Mas o diálogo de Reborn é expositivo em um outro sentido. E é meio esquisito. Então, tipo, parece que os personagens ali não se entendem como personagens. Parece que eles se entendem como personagens de alguma coisa, né? Então não parecem duas pessoas conversando. Parecem duas pessoas, dois personagens que estão explicando a cena para o telespectador. Mas, assim, por mais que a cena seja qualquer coisa, sabe? Não precisa ser necessariamente alguma coisa especial que o telespectador precise entender. Só um diálogo comum, que é meio esquisito, assim. Então, são interações meio esquisitas, são diálogos meio esquisitos.
E eu acho meio fraquinho, assim, meio ruim esses diálogos também, a maneira que eles são construídos e um pouco essa dinâmica que acontece entre os personagens. E acho que isso tá um pouco atrelado ao fato deles serem muito unilaterais, né? Eles não têm necessariamente alguma profundidade. Não precisa ser uma história triste ou coisa assim, mas, tipo, eles não parecem personagem, não parecem gente, não parecem seres vivos, né? Eles não são de fato, né? Mas enfim. É um pouco, acho que, do que a gente espera, assim, dessa naturalidade das conversas e tal, isso não acontece tanto. E pra mim é uma questão, assim, que deixa a experiência de assistir esse anime hoje em dia, talvez sendo, né, um pouco mais velho, meio ruim. Assim, é meio ruinzinho, é meio fraquinho, né? Então, fora isso, né, tem um pouco essa questão dessa mudança, né, dessa transição de algo para que é comédia para algo que vai se tornar ação, né? Então eu chego, por exemplo, nesse arco, não vou falar agora dele, né, mas do arco do Hokudo Mokuro, o Hokuro Mokudo, não lembro. E aí você precisa então começar a explicar e a desenvolver os poderes, né? E a gente tem ali ó, algum terreno que já foi construído disso, né? Com a bala especial, com o poderzinho da Yiping, por exemplo, as bazucas do Lambo e coisas assim, né? Só que em algum momento que isso era comédia, até o da Bianchi também, né? Em algum momento em que isso era comédia, era meio só uma piada meio nonsense, porque os poderes não fazem sentido. Não que precisem fazer sentido, né? Mas eram poderes muito esquisitos e o Reborn sempre estava ali, ou algum outro narrador, mas acho que era o Reborn na maioria das vezes, para explicar como que esse poder funcionava. E era uma explicação muito bosta, com todo respeito, né? Acho que, tipo, a, a explicação do poder da Yiping, por exemplo, que ela come o gyoza e ela solta, tipo, meio que esse bafo, esse mau hálito, que entra na narina da pessoa e aí faz alguma coisa ali na cabeça dela, no cérebro dela, que os músculos ficam completamente incontroláveis e ficam se mexendo tendo esses espasmos esquisitos, assim, a pessoa não consegue mais controlar, né? E esse é meio que o poder dela. E é meio esquisito, porque em Ping ela meio que controla, só que não é ela controlando, então é só uma sensação de que ela tá controlando, mas na verdade é isso que aconteceu, né? Tipo, a pessoa sente o cheiro e fica com uma musculatura involuntária meio merda, mas tudo bem. Ali acho que funciona ali pra quando é comédia, né? E depois tem o poder máximo dela, que é ela explodir quando ela sente muita vergonha, e tem aquela contagem regressiva. Piada essa que se repete algumas vezes também. Ou então o poder da Bianchi, que simplesmente ela, qualquer coisa que ela cozinhe é venenoso, né? Então vai matar alguém. Que é ok. É meio nonsense, acontece, tipo, a piada faz parte do humor. Só que quando vai acontecer essa transição, esses poderes precisam começar a ser levados a sérios, né? Então eles precisam existir, de fato, para aí depois a gente ter outros poderes mais elaborados. Só que a questão é que justamente como isso não está estabelecido desde o começo, né? Então as explicações para eles vão acontecendo gradativamente. Então ao passo que eles surgem, a gente precisa entender como que isso acontece, como que isso surgiu, como que esses poderes surgiram, por que esse poder é de tal maneira. Tipo, algo sobrenatural, é algo que é feito de maneira só com desenvolvimento físico, tem alguma coisa, outra coisa a ver, né? Então isso vai ficando meio mal feito ali, pelo menos nessa parte, assim, né? Então cada vez que surge alguma coisa nova, algum oponente novo, então vem essas explicações meio bestas, que é uma tentativa meio que física de explicar que não é algo sobrenatural, mas que no fim das contas talvez seja, porque não faz muito sentido aquelas explicações, né? Tem o médico lá, o médico tarado com menina, que é o Shamal, né? Que é os poderes dele, aquele negócio dos mosquitos e tudo mais, então vai ficando meio esquisito e acho que isso é um pouco justamente que diz respeito a essa transição dessa comédia para um mangá de luta que, bom, não foi estabelecido desde o início que era um mangá de luta, então não tem por que estabelecer desde o início os poderes e toda essa narrativa de seja algo sobrenatural, seja algo conquistado, seja algo especial, divino, etc e tal, mas justamente esse sistema de força e de poder que a gente precisa ter, né, pra gente partir já desde o início de que, bom, é uma história disso, essas coisas vão acontecer e ok, né? Agora, como elas vão acontecendo gradualmente, fica meio ruim, fica meio esquisito. E as explicações, justamente tentando justificar elas, eu acho que deixam até meio pior ali a coisa. Mas a gente entende de alguma maneira que isso existe. Acho que, ok, né? Pode ser algo meio nonsense ali quando era uma tentativa de humor, mas de qualquer maneira estava ali.
Então a gente depois, posteriormente, né, descobre que, por exemplo, a chamazinha que surge, né, na testa do Tsuna quando ele morre e renasce com a bala do Reborn, aparentemente não é todo mundo que conseguia ver ela, né? Depois a gente vê que não é algo visível. A gente tá vendo, ok, claro, o telespectador, mas as pessoas daquela história não enxergam, né? Então a gente sabe ali que tem umas balas que são especiais dessa máfia, desse clã, dessa família que é a Vongula, né? Então já tem talvez ali alguma ideia de que tem um poder sobrenatural, uma magia, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, é meio ruinzinho de qualquer jeito. Acho que eu sabia que seria algo que eu não gostaria, tanto quanto eu gostei na época, e tá tudo bem. Eu vou continuar assistindo porque eu ainda me interesso pra saber ou pra relembrar algumas coisas, né? Não sei se eu vou assistir tudo, porque é muito episódio, mas vou continuar assistindo ao passo que eu tenho vontade, né? Então, acho que principalmente pelas aberturas, mas eu quero também ver como é que Reborn se comporta quando ele de fato se tornar um mangá, um anime de luta, né? De ação. Que eu lembro que era o que eu mais gostava. Então, esses primeiros episódios de comédia são bem fracos, são bem ruins. Não tem o que fazer. A comédia acho que não funciona muito bem. E tem essa coisa muito artificial, muito mecânica dos personagens e das relações. E só vai seguindo essa receita, basicamente, né? Surge um problema, bala, Tsuna renasce, resolve o problema, cria vínculo. Mas enfim, tem seus aspectos positivos também da coisa, né? E no fim das contas, era um pouco o que eu esperava que seria. Então, não tô tão bolado assim com a situação, né? E basicamente, acho que era um pouco das coisas que eu pensei. Então, talvez eu volte a gravar coisas futuras, né? Mais nesses episódios que eu vá assistindo mais pra frente e no que vai se tornando ação, né? Acho que eu posso adiantar que a ação começa meio feinhazinha também, né? Mas, enfim, depois eu vou continuar vendo. E é isso.